SBT Esporte Rio chegando na sua televisão, dá licença, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo seu respeito. E o Vasco não teve uma grande atuação, mas venceu o Boa Vista por 1-0 em Bacaxá. E agora, olha aí, solta o hino do Vasco. E agora joga pelo empate no jogo da volta em São Januário. Teve gente cornetando o cara que fez o gol e o cara foi lá e fez o gol. Eu vou falar com ele já já, bota a matéria aí. No primeiro tempo morno e de poucas oportunidades, o Vasco levou perigo nesse chute de Morato, após o rebote do goleiro Ari. O Boa Vista só ameaçou nesse chute que Vanderlei defendeu. Eu gosto do Sarrafiori. Então, manda pro Fluminense. Contrato, por favor. Ele não é bom jogador não, esse cara não, Casé? Se for jogador, não tá no Vasco, né, Daniel? No final da primeira etapa, gol do Vasco. Sarrafiori bateu colocado, rasteiro e lá no cantinho. Isso mesmo, Casimiro. Gol do Sarrafiori. 1-0 Vasco. Na segunda etapa, a primeira chance de perigo foi nessa cobrança de falta de Jean, que Vanderlei defendeu. O Cruz Maltino foi recuando e o Boa Vista avançando, mas sem levar perigo. Mas o Vasco ameaçou. Foi nessa tabela de Peck com Léo Jabá que bateu pro gol, mas a bola subiu demais. Aos 35 do segundo tempo, Lucas Lourenço do Boa Vista levou o segundo amarelo. Aí já sabe, é vermelho. O Vasco então passou a atuar com um a mais. No fim do jogo, mais uma vez a zaga vascaína deu mole no jogo aéreo e quase entregou. Cruz Maltino na área e Gustavo Geladeira cabeceou pro gol, mas Vanderlei salvou. Final, Vasco 1, Boa Vista 0. Muito bem, vamos dar boa tarde de imediato. Pedro, boa tarde para você. E vamos de imediato dar boa tarde a Casimiro. Casimiro, o Sarrafiori está para você como o Caio Paulista está para mim? Tipo, nunca critiquei, ele é o cara. Não, boa tarde. Não, critiquei. Critiquei e sigo criticando. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal de casa. Mais uma atuação patética do Vasco, revoltante. O cara fez o gol, dá um alívio aí. Gol desviado, não tem como aliviar. Nem quis fazer o gol daquela forma. A bola desviou, entrou. Situação não ganha, hein, Casé? Situação ridícula do Vasco de novo, cara. Daniel, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa no Vasco. O Vasco não tá legal. Não tá bem, não tá jogando, não tá mais fazendo o que o Marcelo Cabo tinha como proposta. Alguma coisa não tá legal ali, cara. É estranho, porque o salário tá em dia, o momento do Vasco é de, entre aspas, calma, de paz. O Vasco não consegue praticar o futebol. De novo, assim, o Rômulo, no início do jogo, perdidaço. O Vasco, com 30 segundos, já cedeu a primeira chance do Boa Vista. Depois, de novo, quase gol do Boa Vista. O Marcelo Cabo tirou o Galarza, que talvez era o único homem do meio-campo do Vasco que estava jogando bem. O Andrei estava vindo de atuações ruins. E aí, assim, Daniel, eu não consigo Casé, foi uma entender. atuação no nível da atuação contra o Operário, mas no caso achou um gol e venceu, é isso que você está mais ou menos dizendo? Não, assim, não vou dizer que o Vasco achou o gol, assim, o Vasco até em alguns momentos pressionou, em alguns momentos teve chance, mas é mais um jogo que o Cano não recebe uma bola, é mais um jogo que o Vasco não consegue ficar com a bola e pressionar o adversário. Mais um jogo que o Vasco cede muitas finalizações, mais um jogo que o Vasco não consegue acertar o alvo. Então as finalizações do Vasco são para fora, ou são finalizações ruins. O gol do Vasco é uma bola desviada, brincadeiras à parte. Ainda bem que o Sarrafiori calou minha boca e fez o gol. Mas é um gol desviado. Assim, tem mérito a finalização, legal, 1-0, beleza. Mas a sensação que o torcedor, pelo menos que eu tenho, eu não tô confiante que o Vasco vai passar, entendeu? Eu não tô confiante. O Vasco vai voltar com esse jogo para São Januário, que é a casa do Vasco, que sempre foi o Caldeirão, o Alçapão, o local onde o Vasco manda e desmanda. Eu não tô confiante que o Vasco vá se classificar. Assim, eu acho que o Vasco vai se classificar, mas eu não aposto meu dinheiro. Coloca tua mão na fogo. Pedro, de quarta divisão. Ontem a gente falou muito do Sarrafiori aqui. Olha o que a Natália escreveu aí na frase. Sarrafiori brilha na Copa do Brasil. Aí é um pouco demais também, né? O cara fez o gol, tudo bem, calou nossa boca. Ontem você falou que se o Sarrafiori chamasse o quê? José da Silva, não
ia estar João jogando, da Silva... não ia estar jogando em clube grande. Talvez o João da Silva fizesse esse gol também, né? Tem que ver isso também. Mas, cara, o Vasco pediu pra não ganhar esse jogo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Você pega os melhores momentos... O Boa Vista é muito fraquinho. Primeiro que não é um time espetacular, né? Tem isso. Assim, você pega os melhores momentos, só a bobeira do Vasco, as chances criadas do Boa Vista são por causa do Vasco. É mais demérito do Vasco do que pelo menos o Vasco criou jogadas para o Boa Vista, né? Porque pro Vasco não tá criando. Mas o Vasco criou todas as jogadas do Boa Vista. E assim, a gente fala... Os caras perdendo bola no meio, Pedro. Os reforços do Vasco... Irmão, se não tivesse o Vanderlei nesse jogo aí, poderia ser diferente. Ele pega uma falta ali que também desvia, que vai no reflexo. Assim, de fato, o Vasco pediu muito para não ganhar. Eu não estaria confiante se não consigo colocar minha mão no fogo que o Vasco vai passar. Então tá o jogo aberto, tá Pedro? completamente Tá aberto? Completamente Tá totalmente aberto? cara. Cazé, tá aberto? Eu acho que o Vasco já definiu. Não, de maneira nenhuma, Daniel. Não dá pra confiar que o São Paulo ontem perdeu pro 4 de julho. Assim, se tem uma coisa que não tá, é definida, assim, e a maneira com que os jogos vão acontecendo, não só na Copa do Brasil, cara, acende um alerta gigantesco, assim, pro Vasco, ou o Vasco melhora urgentemente, ou vai ser uma temporada, assim, terrível, cara. Só pra lembrar, e um negócio para não passar desapercebido, o Operário que humilhou o Vasco em São Januário, essa é a palavra, tomou de 5 ontem, cara, pro Guarani. Então, assim, é um alerta gigantesco, cara. A torcida do Vasco tem que estar atenta e tem que cobrar, porque, cara, assim, não tem como. Pedro e Cazé, vamos lembrar que essa fase agora, a terceira fase da Copa do Brasil, não tem gol qualificado. Então não tem negócio de gol marcado na casa do adversário. O Vasco joga pelo empate ou pela vitória. Se der 1-0 Boa Vista no jogo de volta de São Januário, é pênalti. Né? Se o Boa Vista ganhar por mais de um gol de diferença... e assim, Boa Daniel, Vista. A gente fala que o Vasco... o jogo tá aberto e tal, mas o Vasco tem a obrigação de passar sem susto, que já não aconteceu, né? Mesmo se passar, teve um jogo já complicado. Mas o Vasco tem a obrigação de amassar o Boa Vista, porque é um time de, como a gente falou, qual a divisão? Mas tá, volta e meia vai bem no Carioca. Sim, mas é o Vasco, né, gente? Não tem como. Não, o Vasco é favorito, tem que saber lidar com isso, assim como é favorito para a Série B, e tem que saber lidar com isso. O Vasco pode chegar para enfrentar o Boa Vista semana que vem com uma pressão absurda. Se o Vasco não faz um bom resultado contra a Ponte Preta na Série B, começa a Série B com 2 derrotas, recebe o Boa Vista em São Januário, e aí precisa... Crise em São Januário. Olha só, já tem pergunta. Com isso, Daniel, com esse momento. Já tem pergunta chegando no Twitter. Deixa eu convidar você para participar aí com a gente pelo nosso Twitter, o hashtag SBT Esporte Rio, Jogo da Velha SBT Esporte Rio lá no Twitter, né? É o Twitter de todas as bandeiras, de todas as torcidas. Você participa daí, a gente registra daqui. Olha só o que já chegou aí pro nosso querido Casimiro. Cazé, você acha que o problema do Vasco é falta de jogadores ou é alguma dificuldade do Marcelo Cabo tem para passar para os jogadores que ele quer ou é esquema tático? Ou seja, é o seguinte, Casimiro, qual é a do Vasco, né? Resumindo bem aqui. Então, o Vasco sente falta, obviamente, do Marquinhos Gabriel. Isso é grave, porque o Marquinhos Gabriel não é o Messi. Mas o Vasco sente falta porque o Vasco não tem um criador. O Vasco não tem um 10. O Vasco precisaria ter se reforçado para ter no mínimo 2. Não, porque assim... Ontem a gente falou assim... Pô, um time não pode depender do Marquinhos Gabriel. Do Marquinhos Gabriel. Depende, pô, não tem o que fazer. Mas são 4 jogos que o Vasco não arrumou uma solução pra isso. Então, assim, o Vasco olha pro mercado e fala, gente, eu preciso de um 10, eu preciso de um cara pra ser o reserva. Cara... A gente ri pelo ridículo da situação. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Sabe aquela figurinha que tem no Zap, né? Mas cara, um time dependendo do Marquinhos Gabriel é uma situação, assim, tão trágica que chega a ser... Ele tá lesionado, não tem o que fazer. Engraçado, então, assim, eu acho que o problema não é o esquema tático, não é. Eu acho que o Cabo passou para os jogadores o que ele quer, os jogadores vinham fazendo. A partir do momento que o Vasco perde essa criação, o Vasco desmorona. O meio-campo do Vasco não consegue ficar com a bola. O meio-campo do Vasco erra muito. Ele fica um meio-campo muito defensivo, muito desequilibrado. E o Vasco perde o poder de criação. A bola não chega mais no cano. Se não chega mais no cano, o Vasco perde um poder ofensivo mais de 50% do seu ataque. Então, assim, vira uma bola de neve. O problema não é só o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, aí depois vira um meio-campo que não tem esse camisa 10, fica desequilibrado, fica muito defensivo, recuado, a bola não chega no cano, a bola não chega nos pontas, e aí vai virando uma bola de neve e o Vasco fica um time previsível, chato, ruim de ver, e as consequências... O técnico... jogo tá tão aberto, Daniel, tipo assim, não dá pra cravar, né?
a gente já fala que a Série B é muito incerta e tudo mais. Esse jogo aí também é um jogo que não dá pra saber se o Vasco vai ganhar ou não. Mas o jogo tá tão aberto que, por exemplo, o Vasco não tomou conhecimento do Operário, né? Na última rodada da Série B. O Operário ganhou com certa tranquilidade. Na verdade, o Operário não tomou conhecimento do Vasco, ao contrário. É isso. O Operário ontem tomou 5 do Guarani, pô. Em casa, 5. Na Série B. Foi 5 a 2 do Guarani. Tava de ressaca pela vitória então, sobre o Vasco. Não dá pra você falar, não, esse jogo aí o Vasco já matou. Não tem como, cara. É tudo muito aberto, Pedro, tudo muito certo. Depois do jogo, o técnico Marcelo Cabo falou sobre a partida. Vamos ver o que ele disse aí, Casimiro. Olha lá, ó. E a gente acabou tendo todo o controle do jogo. A gente teve uma circulação de bola, um jogo apoiado, criamos várias situações. Né? O gramado ele é um bom gramado, mas ele não propiciava acelerar o passe. Por isso que às vezes de fora pode entender que tinha pouca intensidade, que o jogo estava lento, mas o gramado não propiciava um jogo de mais velocidade. Mas eu fiquei satisfeito com a minha equipe, eu acho. Não. Não vale nem fazer pergunta. Olha a cara do Pedro. Pedro, vamos deixar o Casimiro falar. Fala aí, Casimiro. Eu vou até olhar o zap aqui. Não tem nem o que comentar. É porque irrita muito, cara. Parece a resposta do Chamusca no Botafogo, que é... vocês não podem não ter percebido, mas aconteceu ali o jogo. Gente, olha só, esse tipo de argumento... Assim, ele ficou satisfeito, não, é você, o torcedor comum, que assiste o jogo e... Assim, irmão, cara, o Vasco jogou mal e não jogou pouco mal, tá? O Vasco jogou mal e não jogou pouco mal, tá? Dito isso... não pode ter saído apoiada. O Vasco pode ter tido 70% de posse de bola. O jogo do Vasco foi ridículo. Ridículo. O Vasco ficou com a mais 20 minutos de jogo, 15 minutos de jogo. Não conseguiu criar chances para fazer o segundo gol claras. A bola ficava rodando na frente da área. O Vasco não consegue criar, cara. Porque me incomoda o fato de ver uma entrevista coletiva onde o técnico tá feliz com o que aconteceu. Porque se ele vira e fala, rapaziada, beleza, a gente jogou muito mal contra o Operário, ontem a gente jogou melhor, porque era impossível jogar pior do que a gente jogou contra o Operário, a gente tá tentando sair desse momento ruim que a gente tá vivendo, buscando alternativas, a gente precisa ter um meio-campo que cria mais, o torcedor em casa, que viu o Vasco tendo muita posse e não criando, tem que ficar chateado sim. Porque, cara, ele tirar o direito do torcedor de... você em casa aí que viu o jogo, pode estar achando que o Vasco jogou mal, ele tenta deslegitimar a revolta do torcedor. O Vasco jogou mal sim. Não jogou mal, o Vasco jogou muito mal. O Vasco teve 70% de bola. O Vasco podia jogar no aterro, o Vasco podia jogar no Saibro. Só que ele jogou no Saibro. O Vasco jogou mal, não era o gramado. Não é o gramado. Cara, na moral... Pedro, é muita passada de pano, né, Pedro? O cara diz que o Vasco jogou bem, que o problema era o gramado, mas que o Vasco teve domínio, que o Vasco... É uma passada de pano num nível, sei lá... Cara, a situação tá tão desesperadora. O gramado vai estar ruim, gente. Ele vai usar essa desculpa quantas vezes? O Vasco não é Barcelona. Cara... Se fosse o Barcelona, o Barcelona sentiu, desburacado. Não é, cara, não é. A situação tá tão desesperadora, cara, que normalmente o torcedor... Quando torce para um time que tá horroroso, se irrita ali 90 minutos, né? Fala assim, irmão, agora que acabou, eu vou desligar essa televisão, vou abrir uma cerveja, vou ficar tranquilo. Meu chapa... Não dá pra desligar. O negócio tá tão desesperador que a gente se irrita com a coletiva. Com a coletiva do técnico. 90 minutos, aí fala assim, acabou, né? Dá uma horinha e o cara vai lá falar. Ele consegue irritar mais do que o jogo. É desesperador, irmão. Passa pano. É porque é o que o Casé falou. Em vez do cara chegar e falar, jogamos nada, desculpa, torcida, temos que melhorar. Ele não precisa pedir desculpa, não, Daniel. Se ele não quer se curvar ao erro, ele não precisa pedir desculpa. Ele falar, rapaziada, mas um jogo ruim, cara. Temos que melhorar. Temos que melhorar. Isso, assim, até pra enganar o torcedor, se ele quer fazer com que o torcedor pare de reclamar, isso é um grande caminho. Fala isso. Vamos melhorar, temos muito que melhorar ainda, estamos no caminho de melhora, o torcedor fica calmo. Não, ele vai no caminho de enfrentamento, de chegar e falar, o torcedor não percebe. Mas ou seja, o torcedor ele que é o bonzão e o torcedor que tá errado, né? O torcedor que tá errado naquilo que vê e ele que é o bonzão. São 13h13. Atenção, no Flamengo a novela Gerson ainda está rolando. Vamos ao capítulo de hoje. Botou a reportagem. Já tá tudo certo. Valores, tempo de contrato, tudo. Mas ainda há um detalhe que emperra o anúncio oficial da ida do volante Gerson para o Olympique de Marselha. A data da chegada dele na nova equipe.
O clube francês deseja a transferência imediata, mas o Fla quer que Gerson fique no Rio até o dia 10 de julho, para que o atleta seja utilizado por mais 7 ou 8 partidas do Brasileiro. O Olympique não tem se mostrado favorável ao pedido rubro-negro, porque teme que o atleta sofra alguma lesão nesse período. Outro ponto que teve avanço na negociação foi a definição de multas exigidas pelo Departamento Financeiro, caso os franceses atrasem alguma parcela do pagamento. O Olympique vai pagar cerca de 25 milhões de euros, o equivalente a 160 milhões de reais, de maneira parcelada. Ô, Pedro, certeza, realmente não é uma negociação do tipo, eu vou ali comprar um saco de farinha na esquina, né? Não vou ali comprar, sei lá, uma bala ali. Mas já tá demais, né, cara? É muito detalhe, é muito trâmite. Agora o Flamengo quer segurar o cara e o Olympique não quer, e os representantes do Gerson também não querem, porque tem medo dele se machucar. Coisa complexa, hein, cara? Mas assim, isso aí também é um reflexo do poderio econômico do Flamengo, né? Ele quer sempre o melhor, sempre do jeito dele, tem barganha, né? Tu fala assim, mas eu não preciso tanto do dinheiro e tal. É um reflexo. Tá se estendendo muito? Tá ruim pra todos os lados, porque meio que o Gerson não consegue focar em uma coisa, o Olympique fica uma briga ali burocrática com o Flamengo, é com todo mundo. Mas assim, no final das contas, imagino eu, o Flamengo vai se dar bem, assim, né? Vai conseguir o máximo que consegue, o máximo de dinheiro que vai conseguir, né? Vai ali nos termos do melhor possível para ele, mas é aquilo que a gente fala, se fosse um outro time que não tivesse bem das pernas financeiramente, venderia rapidão, assim, mas é um reflexo do Flamengo. Mas agora, a gente já falou isso, que é difícil segurar, é muito dinheiro, mas é uma perda em campo muito grande pro Flamengo, hein? Vou te falar um negócio, conseguir repor o Gerson vai ser difícil. Com a qualidade que tem, não vai repor. A altura não vai conseguir, cara. E pra Libertadores saiu ontem o sorteio, né? O Flamengo quer uma chave teoricamente fácil, mas é fácil pro Flamengo com o Gerson que a gente tá pensando, né? Não é fácil pra qualquer Flamengo. Saiu o Gerson, muda um pouco o cenário, viu? Hoje o Flamengo tem ali pra posição o João Gomes, né? O Hugo Moura e o Thiago Maia voltando de lesão, né? Em princípio não deve ser o Diego ali. Oi? Pode até colocar o Diego ali. O Diego, segundo, mas assim, aí vai ter uma vaga de volante obrigatoriamente, né? Então, assim, quem seria hoje o substituto do Gerson nesse time do Flamengo? Eu vou começar dando uma opinião. Eu gosto mais do Hugo Moura. Acho o Hugo Moura mais largo, mais forte, mais marcador, empurra o Diego mais pra frente pra armar e recua um pouco o Hugo Moura. Daniel, mas assim, eu reconheço que essa não é uma visão hegemônica, gostou da palavra hegemônica dentro da torcida do Flamengo? Torcida do Boa, Eu acho que se o Gerson sair, eu daria minutos pro João, cara. Muito talentoso, muito bom. Precisa ter mais tempo para mostrar a qualidade. Tem muita qualidade, já mostrou. Mas quanto mais ele evoluir, acho que é melhor pro Flamengo. E aí também é outro que vai ser vendido rápido, tá? Eu acho que o Flamengo, para substituir o Gerson, precisa ir ao mercado. Porque se bota o João Gomes, eu acho que o João Gomes vai explodir e vai ser vendido. Não tem jeito. O Thiago Maia pode ser o substituto ideal, talvez com mais qualidade. Eu acho que ele é o cara que naturalmente vai assumir a posição. Mas eu gosto do João, cara. O moleque é diferente. Brabo, quase falei um palavrão. Bola, né? Muito bom. O moleque é muito bom. E assim, novela chata, cara. O Olympique de Marseille quer... O Flamengo quer mais 7 jogos. O Olympique de Marseille não quer que ele se machuque. Isso não tem nada a ver. Ele pode se machucar lá. Ele pode se machucar na primeira estreia, assim. Não tem nada a ver. Eu acho que o Flamengo enrolando aí do jeito que tá e não quer e não vai, ele vai ficar mais 7, mais 8, mais 9. Aí quando vê o Olympique de Marseille vai falar, pô, cara, deixa pro ano que vem. E aí, assim... Pois eu acho que tá andando. Vai acabar. Toda semana a gente fala. O Pedro falou ontem aqui que o texto da reportagem que a Natalinha faz já é igual. Você pega a reportagem de um dia, só atualiza as 4 primeiras linhas e aproveita do dia anterior, porque valores, negociação, porque o valor tudo isso a gente já falou, pô. O tempo já foi, o salário já foi. Só o Gerson tá no... Exatamente. É só o que está emperrando naquele dia. Na praça de alimentação do aeroporto, mas não está querendo embarcar. Ele vai embarcar daqui a pouco. Olha aqui, vamos pro Twitter, Cazé. Tem tweet chegando aí, ó.
Daniel, a melhor opção na saída do Gerson seria o João Gomes até o retorno do Thiago Maia. Meio que o que o Casimiro falou, vou rolar essa bola pro Pedro também. Porque eu acho que essa é a grande visão da torcida do Flamengo hoje. Hoje a torcida do Flamengo entende que o João Gomes é o substituto do Gerson aí, né? Então eu acho que eu não penso com a maioria. Pra variar. Não, então, é porque eu pensando assim, todo mundo bem fisicamente, 100%, eu acho que é o Thiago Maia a solução meio óbvia, assim, né? Mas, de fato, até voltar, ganhar minutos, recuperar confiança, que tudo isso envolve uma volta de lesão, né? Não é só, já tá bem e volta. Não, tem que calma, aos poucos, o maluco tá sem jogar há mó tempão e tal. Eu acho que é o João Gomes. Eu também, cara, eu vou te falar, gosto do Gugu Moura também, viu? O cara é gigante, parece é um tanque, bicho. Pô, é um tanque, é inacreditável, papo reto, joga bem também. Mas como o eu acho que ele tá mais atrás, assim, dos dois. Não, o estilo de jogo do Flamengo de botar essa bola tocar e... Ele é um cara, por exemplo, que eu fico chocado como o Flamengo já sobe os caras já preparados pro profissional, né? Já sobe um monstro, um cara, um adulto, tá ligado? Mas eu acho que o João Gomes... O moleque é o tamanho do Bobadilha do Fluminense, cara, e é mais novo que ele. O João Gomes é a primeira opção até o Thiago Maia ficar 100%. Uma vez que ele tiver 100%, eu acho que é o Thiago Maia. E olha só, saiu agora a tabela da Libertadores, tá? O Flamengo joga no dia 14, lá em Buenos Aires, contra o Defensa e Justiça. Dia 14, né? Dia 13 não. 14 e 21. 14 contra o Defensa, às 9h30 da noite, lá em Buenos Aires. E 21 no Maracanã, contra o Defensa, às 21h30, né? O jogo da volta. Então, o jogo da ida, 21h30, dia 14, contra o Defensa em Buenos Aires. Jogo da volta, dia 21, no Maracanã, às 21h30 também. Um grande abraço para a Natália, minha amiga da Comebol, que vai estar como manager, né, da Comebol, responsável aí pelo credenciamento do dia 21. Daniel. Já falou comigo que vai estar. Muita gente boa, gente da melhor qualidade. Cazé, e o Fluminense é no dia 13, não é isso? Manda aí, 13 Cazé. e 20. Dia 13 e dia 20 de julho, às 19h15, horário de Brasília. Os dois jogos, né? Tanto Os dois jogos. Os dois jogos têm sempre o mesmo horário, nas semanas. Ontem rolou um negócio nas redes sociais, ô Pedro, aquelas coisas que torcedor acha em rede social e aí fica aficionado naquilo, né? Em 3 oportunidades, o treinador do Defensa já eliminou o Flamengo, Sebastião Becassese, ou Becassese, sei lá, né? Ele é o cover do Felipe Luiz, é o Felipe Luiz de terno e sapato mocassim, elegante, magro e tal. Eu vi o Flamengo e Racing, eu tava lá. E aí, Pedro Certezas? Esse cara já foi até muito desejado por clubes brasileiros. Já tem mais grife, né? Pintou-se que ele era o novo gênio do futebol. Olha o que ele fez com o Defensa e Justiça. Eu não sei qual foi o primeiro time que ventilou o nome dele, que aí todo mundo falou, esse cara é um gênio. Absurdo. Quando um técnico era demitido, a primeira pessoa, mas do BKSS tá dando mole lá. Mas assim... É diferente, técnico diferente. E aí eu lembro que você falou assim, gente, esse cara, o Botafogo ganhou de 3-0. O Botafogo meteu 4-0 fora de casa nesse cara. No time, no Defesa e Justiça desse cara, e o Botafogo passou. Mas assim, eu acho que é uma estatística um pouco covarde, né? Porque não dá pra falar que foi por causa dele. Porque dizem... o pessoal tá falando. Não era o Guardiola, não era o... Mas o BKSS eliminou o... Não é assim que funciona, assim. Se o jogo tivesse chovendo, aí a estratégia que seria... o Ceni não sabe jogar em dias de chuva, né? Porque tava chovendo... Então, não dá pra falar. Tipo assim, beleza, o cara pode ter entendido ali como o time do Ceni joga, mas eu acho que também não é por isso, não. Eu não acho esse BKSS nada genial, cara. O Racing que eliminou o Flamengo no ano passado era um jogo que faria, um time que faria jogo duro no Campeonato Carioca. Tanto que ele é demitido do Racing, o Cazé. E aí vai pro Defensa e Justiça. Ele é demitido e volta pro Defesa e Justiça. Ele volta pro Defesa, exato. Ele sai de lá, vai pro Racing. Aí agora vai pro Defensa. Mas vamos reconhecer que o Defensa tem um time interessante, cara. O do Palmeiras. Não é a baba do boi, né? Não é um time ridículo. Da forma que a gente tá falando, parece que o Defesa e Justiça é um time... do nada ganhou uma rifa e tá nas 8ª da Libertadores. Não é assim. É um time que tem qualidade, tá? Não, porque o jeito que a gente tá falando parece... sorteado no Instagram Flamengo! Aquele sorteio do Marque Seus Amigos no Instagram, né? Não aí é ganhou isso. a vaga da...
Olha aqui, tem foto. Tá falando, parece que achou um papel no chão, né? Da fábrica, né? Do Willy Wonka. Olha aqui, tem foto do BKSS, Natália? O que você tá falando no meu vídeo? Olha aí, rapaz, é um homem bonito. É um homem bom, homem pintoso, rapaz, olha aí. Tem estilo, ó. Agora tem o Felipe Luiz aí pra botar perto dele? Olha lá, parece Felipe Luiz, tipo um primo mais velho do Felipe Luiz, assim, né? Pode ser ou o primo mais novo do Jorge Jesus também, pode ser? Pode ser. Não. Olha só. O cabelão, o cara parece isso, ali. a torcida do Flamengo não vai querer ganhar do cara. Se for parente do Jorge Jesus, vai ficar com pena. Gente, são 13h23. Hoje, toca o hino aí, que vai começar a caminhada rumo a mais um título na temporada. Que maravilha! Hoje é a Copa do Brasil. Inclusive, fui lá no Twitter de manhã, marquei a Copa do Brasil. Oi, Copa do Brasil. Seu campeão estreia hoje. O Fluminense enfrenta hoje o Bragantino pela terceira fase da Copa do Brasil. O time tem um problemaço na defesa. Mas e daí? Quem liga? Vamos ver. O tricolor vai a campo às 9h30 da noite no Maracanã contra o bom time do Bragantino. Um confronto difícil, um jogo complicado. O técnico Roger Machado tem todos os titulares à disposição, menos Nino. O zagueiro está com a seleção brasileira olímpica e é desfalque. Os recém-contratados Manuel e David Braz disputam a vaga. Com isso, o provável time tem Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na direita, Lucas Claro, Emmanuel ou David Braz na zaga e Egídio na esquerda. O meia terá Martinelli e Iago como volantes e Nenê na armação. No ataque, o trio ofensivo formado por Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred. Há 6 anos, o tricolor não elimina um adversário na Série A da Copa do Brasil. Fora de campo, o clube anunciou um novo patrocínio master para a camisa. O contrato com uma empresa de apostas online vai render cerca de 16 milhões de reais ao clube por 2 temporadas. Ô, Casimiro, olha só, Manuel e David Braz disputando a zaga. O David Braz é um pouquinho mais rápido, o Manuel tem um pouco mais de habilidade. O desfalque do Nino é um desfalque complicado, né? É um desfalque seríssimo, até porque o ataque do Bragantino é muito bom, é muito rápido. Você tem um Claudinho ali, que ano passado fez uma temporada passada, né? Não foi ano passado, mas foi esse ano, mas enfim, por conta do nosso ano a gente acaba se perdendo um pouco, mas o Claudinho fez uma temporada espetacular, caiu um pouco esse ano, era difícil ele manter o nível que ele estava atuando no ano passado, mas é muito perigoso. O Fluminense tem essa mudança em cima da hora, é prejudicial, mas não tem o que fazer. Quando você tem um time bom, com jogadores de qualidade, eles são convocados, você acaba tendo que recorrer ao seu elenco. E o elenco do Fluminense tem essas peças, né? Não tem o que fazer. Cara, eu particularmente prefiro o Manuel. Tem torcedor que prefere o David Braz. Tem torcedor que não prefere nenhum dos dois. Eu prefiro o David Braz. O David Braz, inclusive, faz gol, ele é mais rápido, o ataque do Bragantino é muito rápido. A bola aérea dele é muito boa, mas o Manuel também tem uma bola aérea interessante. David Braz também de longe também. A falta dele é boa. Assim, vamos ver. Eu acho um jogo duríssimo pro Flu, hein, Daniel? Um bom teste. É um jogo duro. Já a gente vai pro palpite do Pedro Certezas, que é sempre muito bem embasado, muito bem fundamentado, com opiniões só. Nunca acertou um, mas é um palpite qualificadíssimo, né? Ô, Pedro, agora entrando nessa questão financeira, vamos para o SBT Esporte e Economia Rio, né? O novo patrocínio do Fluminense vai render 15 milhões por 2 temporadas. Ontem a discussão em todos os fóruns de torcida do Fluminense era isso. O que pessoal, eu achei esse patrocínio muito baixo para um time que joga Libertadores e que pode aí ir para uma final, né? Um patrocínio de 15 milhões para 2 temporadas, eu não sei, eu achei pouco. O que você achou? Mas os tempos são outros, né, Daniel? Eu também não acho um grande patrocínio, eu acho um dinheiro abaixo. O Master? Também é pouco, mas assim, cara, imagino eu que o Fluminense não esteja nadando em dinheiro, né? E a gente tem que ter noção que o país está em crise, né? Tá tudo em crise, assim. De fato, querendo ou não, melhor no que final nada. das contas, é melhor do que nada, entendeu? É complicado você pensar que, um time da magnitude do Fluminense, que tá com essa vitrine do tamanho que o Fluminense tá, vai vender pouco dinheiro, um espaço que aparece toda hora na televisão, na internet, em foto, toda hora aparece. Mas agora, tem que aproveitar também que tá na Libertadores, porque vai que o Fluminense cai na próxima fase. Vamos lá, perdeu pro Cerro.
E aí já cai o preço, porque vai aparecer em menos lugares. Uma coisa com menos vitrine. Então acho que teve também essa urgência de vender logo, né? Porque, cara, estamos na Libertadores, tem a projeção para chegar na semifinal, meteu essa na negociação, pode ter metido. Mas assim, cara, tem que estar todo mundo em crise, cara. E não é todo mundo que tá investindo em patrocínio de futebol, né? Pois é. Vamos agora aos palpites. Primeiro, vamos abrir com o do Pedro, é o mais esperado. Então, vem por último, pra gente segurar a audiência. Ô Casimiro, seu palpite hoje pra Fluminense e Bragantino? 1-1. 1-1, eu aposto num 0-0 chato e sonolento. Pedro Certezas, Fluminense bem, ganhou do River Plate. Diga lá, vai, discorra. Uma chave excelente na Libertadores. Pegou ali um combinado, dá pra sonhar com semifinal pelo menos. Tem o Barcelona de Guayaquil ali. Fred, confiante, time confiante. Fred, ídolo. Fechou patrocínio agora, vai pegar dinheiro no bolso de todo mundo. Olha que coisa linda. 2-1, Bragantino. Claudinho 2 vezes. Pelo amor, ele sempre faz isso. Olha só, faça um levantamento depois aí, Natália e Diego, e vejam se ele acertou algum. Não, eu acho que teve um que ele acertou. Ele nunca acertou nenhum. Eu acertei o placar, mas eu já acertei quando... Derrota e vitória já acertou, já. Ou seja, você é aquela história da zica reversa. Tem que ter o papel de certeza aqui, Daniel. É porque, Daniel, se eu acertar, eu vou fingir que eu não errei todos os outros. Vou só pegar o que eu acertei e jogar. Boa. Entendeu? E por falar em errei, Pedro Certezas, vamos ao noticiário do Botafogo. O Botafogo tem 8 novos jogadores. 8 para a mesma posição. Tá bom. Pedro Certezas, a reportagem. Tá bom. Luiz Oyama, Romildo, Kaique, Pedro Castro, Rickson, Matheus Friso, Ricardinho e Barreto. Sabem o que todos esses 8 jogadores têm em comum? Todos são volantes. Portanto, se há uma posição carente no Botafogo, não é a de volante. Luiz Oyama e Barreto acabaram de chegar. Dos outros 6 jogadores, apenas Pedro Castro aproveitou bem as oportunidades que teve e é considerado titular absoluto. Mas se já tem volante demais, as buscas por jogadores de outras posições continuam. O alvo da vez é o atacante Diego Gonçalves, que estava no Mirassol. O atleta pertence ao Louleitano de Portugal, mas tem parte dos direitos econômicos ligados ao Inter, clube que defendeu em 2017. Nos últimos anos, o Botafogo estreitou a relação com os gaúchos e isso pesa a favor da liberação do atacante para a equipe alvinegra. Olha só, Pedro, o Mirassol virou uma franquia do Botafogo, que é agora mais um do Mirassol. A gente já falou aqui, né? O time foi muito bem, né? Montou um time bom e foi bem assim no Paulista, porque se esperava, né? Então, normalmente quando acontece isso, quando tem um time que vai bem no campeonato estadual, os grandes vão lá e limpam tudo, né? É comum acontecer isso, não é só no Paulista, não. Mas foi assim no Audax, o Botafogo pegou o Sidão, o Camacho voltou, foi pro Corinthians, foi assim, o Diniz também saiu. Mas enfim, esses 8 volantes... Quem são os titulares? Tira 2 aí. Luiz Oyama e Pedro Castro. Vamos lá, Luiz Oyama e Pedro Castro são os titulares. Eu não vi o Oyama jogar ainda. Eu tenho referências dele, mas não vi jogar. Acho que o Oyama pode ser titular. Esses 8 aí, o único que é referência e unanimidade é o Pedro Castro. De resto, sempre tem um asterisco ou um... esse cara é ruim. Mas, isso é uma tremenda falta de planejamento, sabia? Fora de brincadeira, o Cazé, você contrata 8 jogadores para a mesma posição. Que porque você não contratou 8, né, Sim, Daniel? mas e aí não tem centroavante. E aí não tem centroavante. Não é um negócio meio... Não, quem gosta de volante é carro, pô. Não, acho que não. Por exemplo, o Botafogo tá pagando pelo péssimo planejamento da temporada passada, não é dessa temporada. O Botafogo tá com o Kaique aí, que a gente não sabe direito, o Rickson, inacreditável, tá aí ainda. Enfim, o Botafogo tá reforçando por uma coisa que ele teve que fazer uma limpa da temporada passada enquanto montava outro elenco. É aquele famoso trocar pneu de carro com o carro andando. E não tem dinheiro, o elenco inchado. Porque você assim, precisa desinchar e inchar de novo o seu elenco. A temporada começa, daqui a pouco fecha a janela e você não vai ter a opção de testar caras. Esse é o maior problema que o Botafogo pode enfrentar. O Botafogo pode perder o momento de contratar os caras, assim. E se durante a temporada o Botafogo descobre que ninguém presta? Esse é o problema, porque, por exemplo, chegou o Oyama agora.
ele vai jogar agora, de primeira? Talvez ele precise de uma intertemporada, de um trabalho para ele chegar. E se ele for mal? E se ele for bem? Então, assim, ele pode ir bem, show. E se ele for mal? Tem um substituto para ele? Porque Casimiro, mas é muita contratação para a mesma posição. Casimiro, chegaram o Oiano e o Barreto no mesmo dia. Mas isso é pacotão, é isso aí, pô. Mas pacotão de volante e as outras posições, é o que a torcida tá se perguntando no Twitter. Porque se o Botafogo tivesse dinheiro, era pacotão de volante, de zagueiro, de atacante, de meia, de técnico, de médico, não tem dinheiro. É porque como você tem que fazer apostas, você tem que apostar em vários jogadores, só que são baratos, né? Porque o Botafogo não pode apostar 200 mil pagar um volante, porque não tem esse dinheiro. Então o Botafogo contrata 3 volantes e ganha 40 mil, ou 2 que ganham 50 mil. E aí, meio que tentativa e erro, assim, querendo ou não, o Botafogo traz uma porrada de jogador pra alguns darem certo e alguns terem ali a margem de erro. E sobre atacante, o Rafael Moura já tá no Rio de Janeiro, já postando no story lá, que já tá no Botafogo e tal. Bacana, né? É um atacante, e o Botafogo tá negociando também com o Diego Gonçalves, mais um do Mirassol. Assim, eu sinto falta, de fato, de meio campo, assim, criativo. O Botafogo não tem esse jogador que entregue, tem o Felipe Ferreira e tem o Marcinho, que não são bons jogadores. Pedro, o Brasil sente falta dessa posição. É uma posição carente no futebol brasileiro. Eu acho que laterais, se o Brasil sente meio falta, de criação... Imagina um time brasileiro. Imagina o Botafogo, que é brasileiro e tem dinheiro. Sente mais falta ainda. Né? Olha só, vamos ali no Twitter. Tem uma situação no Twitter que não chegou ali, olha lá. O Botafogo parece aqueles carrinhos de parquinhos infantis. Tem 8 volantes pra todo mundo poder brincar. Ai, meu Deus do céu. O Botafogo só quer brincar também. E nesses parquinhos uns três funcionam, que é que nem aconteceu com o Botafogo. Dos 8, os 3 funcionam, os restos não. O problema é esse, tem 8, porque tá sempre o quebrado, né? É a lógica do carrinho do supermercado, né? Ele tem 4 rodas, mas tem sempre 2 que não funcionam, né? Olha aqui, rodando pra trás, andando sozinho. Casé, Botafogo e Curitiba é o jogo, hein, cara? Que jogo encardido toda a vida. Curitiba já mostrou força. A gente falou durante a semana que o Curitiba ia brigar pelo título. Muita gente falou, não, ficou em nono no Campeonato Paranaense. Recebeu o Avaí, que é um candidataço ao título. E, cara, fez um grande jogo contra o Avaí. Ganhou de 2-0, assim, um jogo seguro. O Botafogo precisa mostrar força. É um jogo... Cara, que não é um jogo ideal para você pegar no início do campeonato, né? Onde você tá ainda se acertando, se aprumando. Mas não tem jeito, o Botafogo vai ter que... Ô, Pedro, Curitiba... vamos lá, vamos fazer agora. Ó, Pedro, Curitiba bem... Né? Curitiba, pô, bem, cara. Daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente vai fazer o palpite. Favoritos. Não, podemos fazer? Podemos fazer? Vamos lá. Então olha só. Faz. Vamos lá. Nós vamos fazer agora o novo quadro desse programa. É o Pedro Vidente. Vamos lá. Curitiba bem... Curitiba bem, cara, deu a volta por cima depois de um péssimo campeonato estadual, um dos grandes favoritos a subir, time com muita tradição, campeão brasileiro, assim, um grande time mesmo. Dito isso, e Botafogo mal, tá? Botafogo veio de um empate fora de casa com 1 a mais, não convence, Chamusca não tem a confiança da torcida. Dito isso, Coritiba 2, Botafogo 5, Pronto. Tá aí, Pedro Vidente. Pô, esse jogo sábado, 9 da noite... Ele inverteu 5-2, né? Ontem teve 5-2 pra cima do Operário, vai ter mais um 5-2 dessa vez na Série B. Tá confiante, nosso amigo, hein? Série B é bagunça, Série B é várzea. O Botafogo tá fazendo muitos gols na temporada, né? Então é um palpite plausível do Pedro. Gostei. Fez 5 no Motoclube, né? Então, não custa nada. Vamos falar de seleção brasileira, gente. 13h37. O Gabigol pode ser titular no jogo contra o Equador pelas eliminatórias. No treino dessa manhã, a parte tática foi fechada, mas o que deu para ver foi o atacante do Flamengo aparecendo no time principal, né, das pistas mostradas no treino. A escalação deve ser a seguinte: Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Alex Sandro. Casimiro, que não é o nosso, Fred, Richarlison e Paquetá. Neymar e Gabigol. O que dizer desse time, meu amigo Pedro Certezas? Cara, ok, assim, as laterais não me empolgam, não gosto do Danilo e do Alexandre, mas é aquilo. Eu acho legal o Gabigol estar no suposto time titular, né? Mas
não empolga o torcedor brasileiro, sabe? Eu acho que... Ai, cara, tá bom, beleza, mas falta aquela coisa de... Falta um chamariz, tem o Neymar ali, mas... Ai, não empolga assim, sabe? Eu acho mais uma seleção que, de acordo com o que o Tite pensa, é plausível, né? Vai fazer o quê? Ô, Casemiro, você vai nesse sentido aí, a tua opinião? Quer dizer, a safra atual do futebol brasileiro, esses caras aí são os melhores mesmo? É o que a gente tem. A gente não tem um craque, assim, a gente tem o Neymar e só o Neymar. A gente imaginou que a gente fosse ter vários outros caras e não conseguimos. Quando lá atrás surgiu o Neymar, surgiu o Coelho Ganso, surgiu o Coutinho, surgiu o William, aí a gente julgava, surgiu o Pato, e aí a gente julgava que, o Pato um pouquinho antes, mas a gente julgava que a gente ia ter esses caras jogando hoje, a gente não tem. Se você for parar para ver a trajetória de alguns jogadores, a gente não tem. A gente viu o Neymar surgindo, e o Neymar, mesmo com todos os erros, os questionamentos, as dúvidas do torcedor sobre ele chegou lá e hoje ele é o craque, ele é o 10, tá? Ele cumpriu as expectativas. Talvez um pouco menos, mas beleza. E é só, assim, eu vou além do que o Certeza falou, as laterais não empolgam, certeza, as laterais me entristecem, elas me desempolgam. Assim, eu gosto do Gabigol no ataque, isso atrai o torcedor para ver o jogo e falar, pô, vou ver o Gabigol e o Neymar, mas também não tem mais... o Alexandre é titular no Juventus, né? Que, assim, mas assim, o que eu penso a respeito disso? É uma situação até meio polêmica. Polêmica! Meu Deus do céu. Calma, travou, não tá jogando. Atenção, vamos lá, assim. Atenção, polêmica! Eu acho que essa seleção aí tá desfalcada por causa da seleção olímpica. Na seleção olímpica tem pelo menos 3 caras que podiam entrar nesse time titular aí. Ih, polêmica. Pô, tem ou não tem? Nino. Quem? Sabe. Nino. E Nino. Entendi. Vocês não acham que a seleção olímpica, pelos jogadores que tem, inclusive no ataque, não poderia reforçar esse time aí, não? Não. Cara, eu tenho a tese, né? Se eu fosse diretor da CBF, sei lá, ou algum cara da comissão, Gerson, que eu não sou, Pedro... Não, eu teria uma cota mínima ali para jogadores que jogam no Brasil, cara. Eu acho que isso... A seleção precisa se reaproximar do torcedor, cara. Assim, por mais que os caras fiquem com raiva de ter jogador convocado, né? Porque desfalca o time. No mundo ideal, não desfalcaria, daria tempo de voltar. Mas eu acho que... Pô, sabe, o Alexandre, tá ligado? Pô, rapaziada. Quem são os laterais da seleção olímpica, Diego? Me salva aqui, vai. Quem são os laterais? Olha só, vamos falar, jogadores da seleção olímpica que poderiam estar aí. Nino, Gerson, Pedro, esses 3 com toda a certeza do mundo poderiam estar pelo menos com esse elenco aí. Sabe o que eu acho que a CBF podia fazer, Daniel? Pega lá a CBF TV, o YouTube da CBF, faz um jogo da seleção principal contra a Olímpica. Faz um jogo. Bota pra jogar. Bota pra galera ver. Cara, dá uma audiência, cara. Galera ia ver, porque assim, bota pra criar essa rivalidade, briga aí pros caras. Não quer. O Gerson não quer chegar na principal, o Claudinho não quer chegar na principal, o Nino. Bruno Guimarães. Bota pra marcar o Neymar. Assim, eu gostaria de ver uma brincadeira dessa. Eu acho que esses caras aí todos não tem vaga na seleção. O Gerson acho que é o único, talvez, que briga ali. O Pedro é reserva do Flamengo. Não vai ser reserva do Gabigol na seleção? Não vai ser reserva do Gabigol. Eu acho que o Tite não vai desconvocar o Jesus e o Firmino. Ele tem confiança nos caras. Bruno Guimarães é reserva do Paquetá na seleção. O Paquetá não tá nem no time titular da seleção. Não, o Bruno Guimarães tá com a seleção olímpica, não é isso? Olha só os laterais. Olha só os laterais que a seleção olímpica tem. Olha lá, vamos lá. Gabriel Menino poderia ser titular nesse time. Eu gosto do Gabriel Menino. Gosto com também. Certeza. Emerson, que foi pro Barcelona agora, é titular nesse time aí. Escolhe camisa nesse time aí. Subiu. Mas o Emerson subiu. Foi convocado pela principal porque o Daniel Alves machucou. Ato falho. Arana, escolhe camisa nesse time aí. Arana, escolhe camisa nesse time aí. E o outro é o Abner do Atlético Paranaense. Esse tá um pouco mais abaixo. Então tem pelo menos 2 laterais da seleção olímpica que poderiam entrar nesse time aí. Eu acho que sim. O Tite tem as convicções dele, né? O Tite é um dos mais teimosos do Brasil, né? Isso tem que ser frisado também. Mas assim, eu acho que a grande parada é a empolgação de ver os caras. De verdade, cara. Eu acho que isso faz muita diferença em aproximar. E, de fato, o Casemiro falou que o único diferente, o único gênio na seleção é o Neymar. E ponto final.
Eu acho que a gente olhando pro futuro, vão ter bons jogadores. Eu imagino o Claudinho sendo um bom jogador aí da Europa. Não tem ninguém despontando pra ser o próximo. Mas não tem um próximo gênio, assim. Tem um Vinícius Júnior que é um pouco diferente, mas não tem um próximo gênio que a gente olha e fala assim, esse moleque aí tem potencial pra ser bola de ouro, com certeza. Não tem. Isso entristece um pouco, né? Ó, o Diego tá falando aqui no meu ouvido, Casimiro, que pra ele os laterais da seleção ainda são Daniel Alves e Marcelo. Ainda tem espaço diante do que a gente tá vendo aí. Marcelo. Aí eu já não sei, cara. O Daniel Alves porque talvez. assim, Marcelo, cara, máximo respeito ao Marcelo. Sou muito fã do Marcelo. Sim, é um mas não é o craque momento. diferente. Mas é porque o problema do Marcelo hoje é defensivo, cara. O Marcelo ele não consegue acompanhar o ritmo de alguns jogadores. E aí a gente vê alguns times que tem só velocidade como característica. Só. E o Marcelo não consegue mais acompanhar, assim, ele não é mais titular no Real Madrid, ou quando ele joga, o Real Madrid tem que fazer um esquema para ele jogar na ponta. Agora, genialidade, o Marcelo é um dos maiores, assim. Ele é muito diferente, muito craque. Olha só, 13h44, meia Arrascaeta testou positivo para a Covid-19 e foi retirado dos confrontos da seleção uruguaia contra Paraguai e Venezuela, ambos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador se apresentou na última segunda-feira com um teste negativo, mas fez um novo teste ontem, terça-feira, e foi diagnosticado com a doença. Ele vai permanecer em isolamento por 14 dias e, por enquanto, segue na lista do Uruguai para a Copa América, por enquanto, né? Você vê. Agora, ele possivelmente já infectado, ele jogou contra o Palmeiras, né? E ele foi a Rocinha, sem máscara. Casimiro. É o que a gente comentou aqui. Quando aconteceu, a gente não quer ser chato, a gente não quer ser repetitivo, mas, bota a máscara. Cara, isso, assim, não é legal, não é o exemplo. O que ele fez foi espetacular, pouca gente faz, mas, bota uma máscara, distribui as máscaras ali pra molecada. É um risco, assim, é o que a gente falou, é um risco. A Covid é uma doença muito traiçoeira, cara, muito traiçoeira. A gente está longe de chegar a um fim disso. A gente viu hoje boas notícias aí vindo de São Paulo, que o calendário de São Paulo vai vacinar toda a população de São Paulo até dia 30, até outubro, né? Então, assim, são notícias boas, mas a gente ainda está vivendo a pandemia num pico, sabe? Então, é triste. Cazé, só uma informação rápida. Quando a gente deu aqui a notícia do Arrascaeta na Rocinha sem máscara, veio uma enxurrada de gente no meu Twitter dizer o seguinte: Daniel, você está mal informado. Existe um poder paralelo ali que todo mundo sabe que existe, ninguém é hipócrita aqui dizer que não existe, e de acordo com as regras daquele poder paralelo ali, não se pode andar de máscara na comunidade. Muitas pessoas falaram isso no meu Twitter. Mas não é argumento, né, cara? O cara é Arrascaeta, o poder paralelo vai querer se criar para cima do Arrascaeta? Vão impedir o Arrascaeta de entrar porque ele está sem máscara? Conversa, meu irmão, segura o teu fuzil aí, segura a tua coisa aqui. Vão entrar de máscara, eu sou pessoa pública, né, irmão? E ninguém, obviamente, vai se encrespar pra cima da Arrascaeta. Os caras vão até tirar foto com a Arrascaeta. Não é justificativo. É porque assim, Daniel, assim, com todo respeito, né? E quem sou eu, quem é a gente aqui pra ficar dando pitaco no poder paralelo, né? Mas assim, cara, se o poder paralelo manda ele não usar máscara, ou manda ele não... Assim, então não vai, cara, sabe? Então, sabe, sim... Porque é muito complicado. E aí, beleza, o poder paralelo agora ele vira pra diretoria do Flamengo e fala: galera, mas o poder paralelo não deixou eu entrar de máscara lá, como é que eu ia ficar de máscara, pô? Assim, não tem que fazer. Agora o jogador tá contaminado. Sabe qual é o problema? A gente brinca, a gente trata a Covid como uma brincadeira. É um negócio muito sério, cara. Tem casos de jogadores no mundo, assim, vários, que depois que pegaram a Covid, não conseguem mais render, cara. Não conseguem mais jogar da forma que jogavam, assim. Os danos da doença ao corpo do ser humano são gravíssimos, pô. Não é uma brincadeira, não é uma gripe. Não é uma... Não é caspa. A gente tá tratando Pedro, por aí COVID, também deveria ter se recusado aí, ou deveria ter negociado melhor com a questão do poder paralelo lá? Cara, eu acho que o poder paralelo não entra em questão aqui, cara. Eu acho que o que entra em questão aqui é que o Arrascaeta saiu sem máscara no meio de uma pandemia e ele é jogador do Flamengo e ele tá com holofote em cima dele toda hora, gente. Assim, e aí, vamos, cara, porque é muito chovendo molhado, a gente não aguenta mais falar, mas não pode parar de falar. Esse é o momento que a gente tá vivendo. Imagina se ele já tivesse infectado lá, infectou uma criança que infectou uma avó. Cara, você tem noção da gravidade dessa parada? Assim, o Arrascaeta, a gente não sabe, né? Não dá pra saber se ele pegou na Rocinha, se ele pegou no estádio com o protocolo seguro, mas o fato é que ele pegou. Ele pode ter infectado alguém que não tem um histórico de atleta, né? E que mesmo com o histórico de atleta é grave. Ontem,
Arturo Vidal, craque. O Vidal tá internado, Foi internado, cara. Ele joga no futebol no maior nível possível, que é da Europa. Ele joga Bayern, Barcelona, sabe? Ele joga... Ele tem... O do Flamengo pediu ele no Flamengo. Aliás, produção, vamos tentar ver pro programa de amanhã o estado de saúde do Vidal? Vamos tentar ver. Enfim, a gente não pode falar, não, porque jogador não vai acontecer nada. Gente, tem o caso de triatleta que teve trombose. Então, assim, de fato, é chato falar, jogador mas... do Santos. É jogador do Santos. Eu não sei qual foi o jogador do Santos, teve trombose, ficou internado. Raniel? Acho que foi o Raniel. É isso. Gente, olha só, são 13h48, vocês estão tomando água. Casimiro, hoje é o dia da água. Hein? Cadê a sua água? Casimiro, hoje eu quero ver a água do Casimiro. Não é possível, Casé. Tem que hidratar. Vamos pro intervalo, a gente já volta. Vamos aos destaques finais, meu amigo Casimiro. Casimiro, olha só, eu postei outro dia uma foto do meu filho, ele tá com um fone igual o seu, e ele é gorducho, ficam falando que é o mini Casé. Manda um abraço aí pro Miguel, meu filho, que ele é seu fã. Ó, eu já mandei áudio, vídeo pra ele. Pô, se ele é meu fã, o moleque tá bem, Daniel. Aí pode ficar tranquilo, o garoto tá bem influenciado. Tá claro. Tá louco? Agora, só não pode ser influenciado a ver jogo do Vasco, tá? Porque o Vasco faz mal pras crianças. Destrói qualquer coração infantil. Agora, eu vou fazer isso com meu filho, sem dúvida. Destaque final, cara. Destaque final, cara. É falar do Vasco, né, que ontem ganhou de 1-0. Eu tava vendo aqui, tava olhando aqui no intervalo algumas frases do Marcelo Cabo e todas me impressionaram bastante. Inclusive que ele gostou do meio campo do Vasco com o Rômulo. Assim, me assustou bastante. Eu não sei mais o que falar. Eu tô assustado. Assustado. Essa é a palavra correta, susto. Pedro Certezas, o homem que cravou a vitória do Bragantino hoje. Diga lá. Rafael Moura chegou ao Rio, já postou no Instagram, como a gente falou aqui. E, pô, é um atacante que, cara... É velho, mas vai entregar uns 10 golzinhos aí na Série B e é mais que suficiente. Infelizmente, estamos nisso aí. O Nenê e o Fred são mais velhos que ele. Pessoal, um beijo a todos vocês. Até amanhã e que Papai do Céu abençoe a vocês todos e suas famílias. Tchau, gente. Amanhã voltamos. Picture perfect family is what we try to be.